Boa noite a todas, todos, todes. Sejam bem-vindos a mais uma live do Museu do Futebol. A gente pede desculpas porque, de fato, estava programada para as 19 horas essa live, porém a gente teve alguns conflitos de agenda e por isso a gente atrasou um pouco, mas já está tudo no ar agora. Então, primeiramente, a gente quer agradecer muito a todos que estão aqui conosco assistindo a essa transmissão. Meu nome é Lucas Cabrini, eu faço parte da equipe de desenvolvimento institucional do Museu do Futebol e do grupo de trabalho de diversidades. Também hoje quero agradecer ao Museu da Diversidade Sexual, que apoia a realização dessa live e transmite nas suas redes sociais, assim como a Ligue Nacional de Futebol. O Museu do Futebol segue fechado por conta da pandemia do coronavírus, mas a gente segue com uma programação intensa acontecendo na internet, no ambiente digital. Para acompanhar, fique ligado nas nossas redes sociais ou no nosso site, museudofutebol.org.br. Eu vou até dar um spoiler que ainda nesse mês a gente vai ter uma programação muito bacana sobre futebol da quebrada, então não perca, fica de olho. A gente também conta com 15 exposições virtuais que vocês podem explorar na plataforma Google Arts and Culture. E vale lembrar que o Museu do Futebol é um museu público que faz parte da rede de museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Na live de hoje a gente reuniu um time muito especial que eu vou falar que fiquei até nervoso de ser o anfitrião, porque são pessoas que eu tenho um enorme respeito e admiração. Seguindo essa programação muito importante sobre a pauta LGBTQIA+, hoje a gente traz, mais uma vez, uma discussão sobre atletas trans no esporte. Em âmbito global, a gente sabe que houve avanços importantes sobre a discussão da participação das pessoas trans no esporte profissional, vindas do Comitê Olímpico Internacional. Porém, nesse momento, tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que visa estabelecer o sexo biológico como o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas oficiais no Estado. Outros projetos parecidos estão em tramitação na Câmara Federal e em outros estados, o que mostra o quão urgente é conversar sobre esse tema. Mas eu não vou me estender muito aqui, então eu vou passar a bola para quem vai conduzir esse debate de hoje. Na mediação, a gente conta hoje com o Tony Reis. Cadê o Tony? Muito bem. Tony, boa noite, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite do Museu do Futebol. Muito bem, obrigado, Lucas, e toda a equipe do Museu do Futebol. Eu acho que é um prazer estar aqui com vocês nesse momento de pandemia, discutindo um assunto tão importante para a nossa comunidade de pessoas trans e também para a comunidade LGBTI+. Então, vai ser um prazer. Muito obrigado. É uma honra contar com você nesse debate, Tony. O Tony, então, é um ativista da causa LGBTI+, desde os anos 80, foi um dos fundadores do pioneiro Grupo da Dignidade de Curitiba e atualmente é diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, integrante do Conselho Executivo Gay Latino, que é uma rede de direitos humanos LGBTI+, na América Latina, e é pós-doutor em educação. Tony, eu vou deixar, eu estou muito honrado, como eu falei, estou nervoso, porque tem uma galera muito boa para falar hoje, mas eu vou passar a bola para você apresentar quem vai fazer essa discussão contigo hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas, e é um prazer. Creio que nós, da Aliança Nacional LGBTI, já nos posicionamos publicamente contra esses projetos que estão agora, tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a projeto de lei 346, de 2019, nós já nos posicionamos contra, e dos 8 estados onde tem projetos similares, e também no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Já participei com algumas pessoas que estão aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer essa pessoa que fez história, está fazendo história e com certeza fará muita história, que é a nossa deputada estadual pelo PSOL, a deputada Érica Malonguinho. Então, seja muito bem-vinda ao nosso debate. Olá, Tony, muito obrigada, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, muito importante fazer essa discussão numa plataforma como essa, do Museu do Futebol, né, um espaço
um esporte, um espaço que soou e ainda soa de forma tão inóspita para a população LGBT, e a gente sabe que tem aí a responsabilidade, né, como um esporte de gosto nacional, de interesse nacional, de fazer a modificação desse panorama de discriminações, né, contra a população LGBT. É muito importante. Obrigada. E aí? Muito bem. E parabéns pela tua atuação, eu fico muito feliz, as vidas negras importam. Eu tenho a felicidade de ter 3 filhos adotados, 3 filhos negros, 2 filhos negros e uma filha. E é muito bacana a gente ver pessoas empoderadas como você tá nesse lugar de fala agora como deputada. Então, parabéns. Também nós vamos ter aqui o advogado Paulo Iotti, que é doutor em Direito Constitucional. Ele está agora numa abertura, numa aula magna, e em breve ele vai entrar para fazer esse debate com a gente. Também quero apresentar outra pessoa que eu gosto muito, quer dizer, são 2 pessoas. É o Gustavo Shoa. O Gustavo Shoa, eu já conheci numa situação, e ele tem técnico em patinação no gelo, e ele está com a sua filhota maravilhosa, que eu conheci bem pequenininha, que é a Maria Joaquina, que é uma patinadora profissional, e ela já demonstrou isso. Eu vi, eu chorei na abertura do Congresso Internacional LGBTI+, aqui em Curitiba. Então, sejam muito bem-vindos aqui nesse debate, e eu acho que é importante depois vocês contar um pouco a história de luta que vocês tiveram para que ela pudesse exercer o que ela mais gosta, que é a patinação. Então, seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Também está aqui com a gente a Kelly Santos. A Kelly Santos é do esporte e pela democracia, medalhista olímpica de basquete. Bacana, Kelly, conhecer, seja bem-vinda. Vamos debater esse assunto tão importante para a nossa comunidade e para a comunidade trans. Porque eu acho que quando tem uma questão que eu gosto de falar sempre, nós não podemos deixar ninguém para trás. Temos que estar juntos na luta, mas vocês são protagonistas. Então, dando um oi agora. Oi, queridos, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite incrível num assunto que eu gosto muito de discutir. Eu sou membro fundadora do Atletas pelo Brasil, onde dali gerou-se o Atletas pela Democracia. Tenho também meu projeto que lançamos no dia 23 de junho, que se chama OGA, Olympic Global Alliance, Organization Global Alliance, que luta pela ajuda, pela maior inserção da cultura esportiva no país, e também como conexões de atletas e poder aí levar informações politizando nossos queridos atletas. Então, para mim é um prazer estar aqui levando o esporte, representando aí atletas fortíssimos, Atletas pela Democracia, Atletas pelo Brasil, OGA, representando aí também os nossos atletas olímpicos, para discutirmos um assunto que precisa ser normalizado, né? Que precisa ser aceito urgentemente. Muito bem. Querida a deputada Érica Malondino, então, esse projeto que eu chamo de excrescência. Sabe quando as pessoas não têm tantos problemas para ser resolvido na nossa sociedade, na área da educação, na área de saúde, na área da cultura, na área da habitação, as pessoas vão se importar com a questão do gênero das pessoas. Então, esse projeto que estabelece o sexo biológico como único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais no estado de São Paulo. Então, eu acho que seria muito legal você fazer uma fala legal, e aí está aberto para você comentar aí. Sim. Tony, você acaba de falar, né, que tem tantas coisas para se pensar em termos de educação, de cultura, enfim, tantos problemas na sociedade brasileira.
a pessoa, o deputado em questão lá que faz esse projeto transfóbico, vai se atentar logo contra a população trans. Mas veja bem, até em relação aos esportes, já que ele que se diz militante dos esportes, tem tantas questões que são urgentes, como, por exemplo, o cancelamento do Bolsa Atleta, que o presidente, aí, o acidentalmente eleito, que está aí, acabou de cancelar, tantas questões como a bolsa, a permanência das mulheres cisgênero quando elas engravidam. Então, assim, elas sofrem inúmeras retaliações das confederações de diversos espaços, de modo que elas não têm a garantia da volta até o esporte, né? A expansão dos esportes dentro das escolas públicas. Então, assim, a gente tem muitos problemas nos esportes para resolver. E os problemas dos esportes efetivamente não são as pessoas transgênero. Não são, definitivamente, porque, infelizmente, nós estamos em muitos lugares, menos nos esportes. Infelizmente, a gente sabe a condição, a situação histórica de exclusões que levou a população trans para as condições de marginalidade, né? E quando a gente luta pelo espaço do esporte, luta pelo espaço da universidade, luta pelo espaço da política, luta pelos espaços de sociabilidade saudável, a gente está em busca da nossa cidadania, né, do nosso pertencimento enquanto sujeitas e sujeitas dotadas e merecedoras do direito como todas, de direitos como todas somos, né? São nossas humanidades que estão em jogo. Então, assim, esse projeto ele visa exatamente romper, destruir esse processo de construção das nossas humanidades. E ele é um projeto nitidamente político, ele é apenas político, porque é uma legislação inócua que não vai atingir efetivamente, né, não tem possibilidade de atingir, porque, afinal de contas, como eu falei, infelizmente, nós não estamos nos esportes, né, a maioria da população trans está em outros lugares, mas tem a finalidade de dar um recado muito explícito à população trans, né, de dizer assim que a gente não pode estar naquele lugar, porque, como eu falei, a gente não é o problema dos esportes. O problema dos esportes são outros. Além disso, esse projeto ele é carregado de uma inconstitucionalidade que diz respeito, inclusive, a um vício de competência. Por exemplo, os estados eles não podem produzir legislações que coloquem em contradição ou se sobreponham à legislação federal. Ou seja, como é que São Paulo vai aprovar ou vai ter uma legislação sobre as trans dos esportes quando na federação existe uma lei sobre o desporto que diz que versa sobre outra coisa? Ou seja, aí uma atleta de Pernambuco ela pode disputar em todos os estados, só não pode em São Paulo, que existe essa legislação. Então, assim, existe um conflito e um vício, né, de competência que diz sobre a inconstitucionalidade disso, do ponto de vista legislativo. Mas também há uma outra inconstitucionalidade que diz respeito à própria filosofia da atividade desportiva, que fala sobre cidadania, sobre cooperação, sobre a diversidade. Então, assim, essa lei ela rompe com esse contrato, né, civilizatório de sociabilidade que o esporte faz, né, e tem a missão de fazer na nossa sociedade. No mais, eu quero dizer que, como eu falei anteriormente, que essa lei ela tem um cunho absolutamente político, tal é a prova disso, que quando esse deputado, eu não falo o nome dele porque eu não quero ficar dando ibope, quando esse deputado ele divulga esse projeto, um outro deputado se demonstra favorável ao projeto e me ataca de uma maneira extremamente violenta, falando que se ele visse pessoas trans no banheiro ia tirar tapas e chamar a polícia. E aí você vê uma série de outras aderências a esse projeto, que é exatamente isso, que faz parte do projeto transfóbico, de um projeto de exclusão das pessoas trans dentro da possibilidade da atividade desportiva. Então, e aí a gente vê o comportamento da LESP, da Assembleia Legislativa, em relação a isso. Esse projeto é um projeto que tramitou em regime de urgência, é um projeto que o deputado fica tirando e colocando da pauta, de modo que ele fica
que fica rendendo capital político para ele. Então, assim, é um projeto, é uma farsa, né, mas que tem um cunho notadamente político para aumentar o ibope desse deputado à medida, né, que produz exclusão e mais violência em relação à população trans. Muito bem, Érica, concordo plenamente. Eu acho que quando você fala político no pior sentido da palavra política, que realmente é um projeto discriminatório, é um projeto que não beneficia ninguém, ele exclui as pessoas. Muito bem. Acaba de chegar, vai estar conosco aqui o nosso querido deputado Pauliotti, uma pessoa que eu admiro muito, que estava numa conferência magna, é uma pessoa que tem nos ajudado muito na questão jurídica. Então, só dá um alô agora, e daí o Gustavo fala, e aí você vem e faz uma fala legal sobre o teu posicionamento, sobre esse projeto. Diga lá, querido. Obrigado, Tony. Boa noite a todas, todos e todos. Um prazer estar aqui com você. Tony, só uma questão, por favor. Deputado não, tá? Advogado, né? Quer dizer, deputado, nossa maravilhosa Érica Malunguinho aqui já representa todos nós. Obrigado. Olha que bacana, eu já te elegi deputado, advogado, constitucionalista. Olha que bacana. Olha, obrigado, Omar. É interessante esse ato válido. Eu acho que o Gustavo tem uma história muito bacana para a gente, pessoal, que eu conheci a história dessa menina linda, a Maria Joaquina. Eu acho que seria muito bacana, eu acho, de compartilhar com a gente um pouco da história de vocês, da luta que vocês tiveram juridicamente para que ela pudesse competir. Então, a palavra é com você, viu, Gustavo? Oi, Tony, tudo bom? Boa noite, é um prazer estar aqui. Para quem não sabe, a gente adotou a Maria, mas os 3 irmãos há 4 anos. E desde então, a gente está lutando para que ela possa exercer a vontade dela de ser atleta, né, competir. Então, assim, quando surgiu o problema, onde ela acabou sendo preenchida ano passado, foi a gota d'água, que eu quero dizer. Foi, tipo, todo um ano de transfobia, de exclusão. Você acompanhou o caso que tem aqui no Paraná em relação ao banheiro, que ela foi proibida de usar. Então, assim, a gente estava não aguentando mais essa exclusão que fazem para a população trans por conta de não permitirem que eles entrem nos espaços cisnormativos. E o esporte é um espaço extremamente cisnormativo. Então, assim, foi muito complicado para a Maria passar por essa fase que foi ano passado, mas, graças a Deus, ela superou. Mas, assim, é um enfrentamento diário, que a gente fala. Graças a Deus, ela tem um empoderamento muito bom em relação a tudo isso que tem acontecido com ela. Mas, assim, não é toda a família, nem é toda criança, e nem é todo trans adulto que tem essa capacidade de lidar com tanta violência como foi ano passado em relação a tudo que aconteceu a ela. Hoje ela está uma criança que treina, que tem um futuro e que tem um sonho de poder competir fora, de poder representar o país, mas graças a esse projeto absurdo, as pessoas legitimam a transfobia e acham que podem chegar nela e falar coisas indevidas para desestabilizar ela em pista, como já aconteceu ano passado, como citando N formas de deixar ela desestimulada. Então, assim, é muito complicado, porque o projeto ele é extremamente transfóbico, como a Érica falou, é um projeto que não tem fundamento algum. E aí, quando você vê uma criança que não tem ação nenhuma da testosterona, que é o único fator onde eles querem dizer que existe uma superioridade esportiva. Quando não existe fator alguma da testosterona agindo no corpo da minha filha, porque ela não tem idade para isso, não tem produção de testosterona, eles não tem como argumentar com nada, mas aí eles já justificam que ela está ocupando o lugar de uma menina cis. Então é muito complicado, sabe, Tony? É uma luta que a Maria está carregando, que
é tão pequeno a participação de atletas trans no esporte que eu não consigo entender a relevância desse projeto, sabe? É tão pequeno. Na patinação, já teve uma atleta, que era um menino trans, que ela parou de patinar por não se sentir confortável nesse ambiente. É um ambiente extremamente cisnormativo, mas fora a Maria, fora a Tiffany, fora pequenos atletas que existem, é tão ridículo esse projeto ter fundamento. E outra coisa que eu falo também, eles falam da testosterona, da questão do hormônio, que as atletas cisgêneros que participam representando o país, elas têm acompanhamento do VADA, que medem a testosterona mês após mês, e isso daí é um absurdo, porque não é o que acontece, e essas atletas, elas só começam a ter esse controle hormonal quando elas entram em uma categoria acima, digamos, uma categoria como é que eu posso? Deixa de ser amador e passa a ser uma categoria profissional. Então, até então, essas atletas, elas têm um corpo desenvolvido totalmente sem um controle hormonal, como eles querem dizer. Então, assim, é muito complicado, sabe, Tom? Tio, tá mudo. Nesse sentido, como você falou, esse projeto ele é extremamente eleitoreiro. E é muito importante a gente fazer essa denúncia no seguinte sentido, de que a gente tem que ganhar o debate na sociedade, mostrar que ele é discriminatório e transfóbico. Mas isso depois o Dr. Paulo Iotti vai poder falar. Então, assim, aqui nós temos a Kelly, do basquete, ela é também do esporte pela democracia e é medalhista olímpica de basquete. Então, para você fazer um comentário sobre esse projeto de lei, e esse projeto, e mais 7 Assembleias Legislativas, e tem mais 4 projetos lá no Congresso Nacional. Eu acho que é muito importante a tua experiência. E aproveitando, tem uma pergunta aqui da Fabiana Massi, se existe alguma organização que cadastre trans no Brasil, se existe alguma organização de atletas trans no Brasil, se você tem algum conhecimento. Olha só, na OGA, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Na OGA, nós temos diversos núcleos. Um dos núcleos que nós queremos, até o próximo mês, estar inaugurando, é o núcleo do atleta que tenha da questão de gênero, do atleta trans, de tudo isso. Então, eu estou em contato com o presidente da Ligue, que é a Liga de Futebol Gay, e a questão de ter eles dentro da OGA é realmente pôr o esporte para todos. Nós entendemos que o esporte é saúde, em primeiro lugar, o ser humano está em primeiro lugar, esporte para a cidadania, para o cidadão, e não existe discriminação dentro do esporte. Então, nós acreditamos nessa bandeira do esporte para todos. Na questão de leis, é super importante ter a representatividade, tendo representantes, tendo pessoas que busquem os seus direitos e busquem a reforma das leis, busquem novas leis para favorecer e proteger esse nicho, é super importante, eu acho super válido e credencia, né? Acaba dando mais respeito, você traz mais respeito. Olha, nós estamos aqui, aprovamos a lei e nós temos o direito, né? Houve uma votação, é uma democracia e nós estamos dentro e com o direito ao esporte. Então, eu acredito que essa representatividade é muito grande e tem, assim, sem dúvida, potencial para ir à frente. Muito bem, Kelly, bacana, e olha, desde já quero dizer para você, tem todo o apoio da Aliança Nacional LGBTI+, nós estamos num processo muito bacana de construir a enciclopédia LGBTI+, e um deles é o Manual
de esporte LGBTI. Eu acho que é muito importante, eu acho que você vai poder contribuir e muito. Nós estamos numa equipe bacana, redigindo esse específico para ser colocado. Então, depois vamos trocar contatos aí. Então, agora com vocês, nosso querido... Desculpa te interromper, mas é exatamente isso a função Olga, que as pessoas acabam não entendendo. É se conectar com outras instituições, outras pessoas, para poder trazer a informação. No caso do núcleo, vai trazer informação para o atleta trans, vai trazer informação para essa questão de gênero, de transformação, como está sendo aceito, como essa lei está sendo aprovada, tudo isso é a função Olga. Então, para a gente, sem dúvida, vai ser maravilhoso fazer essa conexão. Muito obrigada. Muito bem, parabéns pela Olga, e nós estamos juntos, independente o que for para promover e defender a comunidade LGBTI+, a Aliança estará juntos. Então, agora com vocês, o nosso querido professor doutor Paulo Iotti. Obrigado, Tony. Então, boa noite a todas, todos e todos. Prazer, uma honra estar aqui com vocês, dividindo espaço com pessoas tão potentes, tão maravilhosas como vocês. Cumprimento todos na deputada Érica Malonguinho, maravilhosa, né? Muita admiração, amada, porque, olha, aguentar o que você aguenta diariamente, certamente não é fácil. Mas vim aqui participar, né, que em parceria com a mandata, né, da deputada Érica, a gente elaborou, né, uma nota técnica pela inconstitucionalidade, né, e violação a direitos humanos em geral, de projetos de lei como esse da Alesp, né, sempre tenho dificuldade de lembrar o número, é o 346, né, de 2019, que quer proibir mulheres trans, né, no esporte feminino, ao eleger o dito de sexo biológico como critério. Então, prazer, a gente eu fiz a nota técnica, né, em parceria com a BGLT, a ANTRA, o GADES, Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, a Associação de Famílias Homotransafetivas, as Mães pela Diversidade e o Cidadania, né. O Tony, com a Aliança, já tinha feito uma nota técnica também, muito boa. Então, estamos todos na luta, né? Então, faço parte da Aliança também, né, Tony? Eu sou bem facinho para a entidade, eu estou em todas, né? Quer dizer, então, eu acho que a causa dos direitos humanos é sempre mais importante, o Tony também pensa assim, né? Então, estamos juntos sempre. Eu acho que o relato que o Gustavo trouxe aqui, primeiro prazer, Gustavo, conhecer você, sua filha, essa guerreira já, né, tendo que enfrentar tão nova, a discriminação, a violação tão grave a direitos humanos, que eu consegui acompanhar muito por cima, é a hipocrisia da transfobia social e dos preconceitos em geral, né? Porque o grande suposto argumento para a mulher trans não participar do esporte feminino é a biologia. E aí, quando a biologia não tem influência nenhuma, arrumam outra desculpa. Então, no direito da antidiscriminação, esse é um caso até bem fácil, né? Quer dizer, de discriminação direta. A lei, o projeto de lei, no caso, né, quem o defende quer explicitamente, assumidamente discriminar as pessoas trans, as mulheres transexuais, né, primordialmente nesse caso, ao proibi-los de participar dos esportes femininos. Você tem o sério caso de transfobia estrutural, né, que estrutura, que molda a sociedade, transfobias institucionais múltiplas, mas esse é um caso bem característico de discriminação direta. E no direito constitucional, nos direitos humanos, quem defende uma diferenciação, uma discriminação, é que tem que provar que essa discriminação é necessária, na verdade, indispensável. Então, no jargão jurídico, né, o ônus da prova, a obrigação de provar alguma coisa é de quem defende esse projeto. Se eles não provarem, o projeto é inconstitucional. E que é a linha da nossa nota técnica, né, que a gente fala, né, basicamente, que é falsa essa alegação de vantagem esportiva da mulher trans, e que há uma alegação que decorre de falsas analogias, né? Então, compara a mulher transexual como se fosse um homem cisgênero vestido de mulher, o que é uma ignorância grotesca.
para quem tem boa fé, claro, não é? Mas é uma ignorância muito grave, não é? Desconsidera-se todo o processo hormonal, a hormonização que você tem que fazer por alguns anos, né? Que retira toda essa vantagem física que a mulher trans, por ter a biologia diferente da mulher cis, supostamente teria. Você tem inúmeros relatos de ativistas, né, e pessoas trans que relatam que não têm nem de longe a mesma força que tinham antes do processo de hormonização. Então, essa alegação de vantagem é equivocada. E é, salvo engano, o que, de memória, né, o que a justificativa do projeto de lei fala, né? É até falar que embora haja uma redução, cita, sei lá, um fisiologista, continuaria tendo uma vantagem. Uai, por quê? O Comitê Olímpico Internacional permitiu por quê? Não foi do achismo do COI. Foi porque estudos mostraram que você tem uma situação de equivalência de mulheres trans com mulheres cis. Então, esse é o argumento, assim, é aí que vão tentar enquadrar a desculpa esfarrapada da transfobia, não é? Quer dizer, alegar a vantagem esportiva. Fala-se de risco ao mercado de trabalho da mulher cis. Como o Gustavo mesmo falou, né, quer dizer, qual que é a proporção de mulheres trans, né? Deputada Érica, se a memória muito não me trai, é 1, tanto por cento da população, a de pessoas trans, e aí você diminui isso para pessoas trans de esporte de alto rendimento. Então, assim, esse é um argumento utilitarista, quer dizer, o argumento contra isso é direitos humanos. Não pode ter separados mais iguais nos esportes, né? Separados mais iguais, para quem eventualmente não sabe, né, era uma política nefasta que dizia que negros tinham os mesmos direitos que brancos, só que em lugares diferentes. Evidentemente, isso é discriminatório. Você tem que ser iguais e juntos, iguais e nos mesmos espaços. Esse é o argumento de direitos humanos. Mas o argumento é tão absurdo que não há risco ao mercado de trabalho da mulher cis, até por uma questão matemática, numérica. Então, eu acho que esse é o grande problema, né? Tratam a mulher trans como se fosse um homem cis vestido de mulher, o que é transfobia conceitual, mas o que é uma ignorância absurda, e alegam um suposto prejuízo ao mercado de trabalho que não tem. Aí a gente fala na nota técnica, né? Quer dizer que no âmbito do direito internacional você tem toda essa disputa, né, da FIFA no futebol, o Comitê Olímpico, nos esportes olímpicos, etc. Essas polêmicas que tem com os países, né, que tem leis ou pretensões discriminatórias, mas a ideia é que você tem no mundo inteiro uma gradativa proteção dos direitos humanos. Tem uma gradativa proteção dos direitos humanos contra leis. E o Estado que aprova uma lei contrariando o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA, o país vai ser punido. Então, quer dizer, o Brasil pode ser excluído da Olimpíada, por exemplo, e eu vou defender isso acontecer. Eu acho que, assim, no Supremo Tribunal Federal, a gente tende a derrubar se isso virar lei. Eu acho muito difícil o Supremo não derrubar. Acabei de falar na aula magna, né, quer dizer, que é uma briga nas esquerdas, né, deputada Érica, assim, que quer sempre demonizar o judiciário. O judiciário ele é muito ruim para proteger direitos trabalhistas, está muito exagerado no direito penal, mas o Supremo Tribunal Federal tem sido muito bom para proteger minorias contra a discriminação. Então, ainda mais no caso LGBTI em particular. Então, eu acho que para falar um pouco, é isso, né? Quer dizer, porque a nota tem muitas páginas, mas eu acho que é uma pretensão explicitamente discriminatória. A intenção é discriminar mulheres trans. Eles não provam a necessidade disso. No direito, no processo judicial, tem uma máxima, né? Que alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Não interessa o que está escrito no projeto de lei, eu quero provas, não convicções. Então, o projeto é inconstitucional por isso. Se você não prova a necessidade de uma diferença na lei, essa lei é inconstitucional, porque viola a igualdade e a razoabilidade. E em casos, né, como o da maravilhosa filha do Gustavo, perdão, amada, me fugiu o seu nome, me desculpe por isso. Mas, assim, você foi discriminado no caso concreto, processa pedindo indenização por danos morais. Então, uma competição proibiu mulher trans de participar, você pode entrar com uma ação contra a organização, né, para anular essa proibição do edital.
Infelizmente, tem barreiras que você tem que ter advogado, advogada para processar, mas é possível você fazer tanto nos casos concretos que a pessoa trans é discriminada, para ser indenizada e para obrigar a competição esportiva, no caso, a respeitar a identidade de gênero da pessoa trans, quanto se a gente for para o Supremo Tribunal Federal, né? E aí é o último que morre, né, Érica? Até tem uma esperança de um parecer contrário da Procuradoria e o nosso governador vetar o projeto. Eu acho que a gente tem que tensionar, né? Falar, querido governador Dória, você quer ser chamado de transfóbico? Depende do que você vai vetar ou não essa lei. Eu sou dessa, né? Quer dizer, o Tony é a bicha política, né? Eu sou a bicha jurídica, eu brinco. Eu declaro inconstitucional as coisas. Mas eu tenho essa militância um pouco mais de enfrentamento, embora enfrentamento todo mundo, Tony também tem, né? Mas você escancarar algumas hipocrisias, né? Eu teria exatamente esse diálogo com o nosso querido governador. Mas acho que é isso que eu tinha para contribuir. Obrigado. Muito bem. Tem alguns comentários aqui que eu quero colocar. A Estrela Nova diz que tentou levar um time de futebol para o Mundial de Diversidade em Paris e não conseguiu apoio. E ela também, devido a isso, vou estar realizando uma Copa de Diversidade visando a visibilidade para esse segmento no futebol. Então, é bacana a Estrela Nova. Nós temos que ter iniciativas. Eu acho que trouxe isso, e isso sugiro você não desistir. Eu estou há 36 anos nessa luta. Se fosse para desistir, a gente levou tantos nãos que a gente aprendeu a lutar. Então, conta com a gente. Tem uma pergunta aqui que a Isadora fez, que eu acho que dá para vocês 4 estar respondendo. Tem uma pergunta: há aqueles transfóbicos que usam como argumento o processo hormonal para dizer que o jogo com o atleta trans é injusto. Existe alguma veracidade nisso? Ou puro preconceito mesmo? Então, essa questão que eles usam, que a pessoa trans ela teria mais força, enfim, ou menos força, vocês poderiam comentar essa resposta para a Isadora? Pode ser, Érica. Meu microfone tá ouvindo? Sim. Sim. Eu vou começar dando continuidade à fala do Paulo, sobre a questão do governador vetar. Eu acho que tem um termômetro que é assim, depende de onde a temperatura estiver quente para ele. Quando está quente o bolsonarismo, ele fica com o bolsonarismo. Quando está frio, ele sai correndo. Então, assim, depende do que ele ganha com isso, né? Ele já fez falas, assim, extremamente... enfim, eu não tenho nenhum apreço por ele, né? Mas o mínimo que ele pôde fazer na pandemia agora foi ter um pouco de discernimento. Isso não quer dizer que ele praticou, né, coisas que fossem relevantes do ponto de vista da contenção da pandemia. Mas, por exemplo, ele já falou sobre ideologia de gênero, inclusive fez o veto ao livro. Então, assim, ele é problemático também nessa construção. Então, acho que bem possível que ele não vete. Mas é isso, nosso recurso, o último recurso será a judicialização, né? Estará com o processo de constitucionalidade com a ADIM. E assim... O que vale nisso tudo, que eu acho muito válido, é trazer esse debate para a esfera pública. Embora seja muito ruim a gente ter que dar tantos passos atrás para explicar o óbvio, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, se existe um lado positivo nisso tudo, significa dizer que a gente está tirando do senso comum certas observações sobre a corporeidade de pessoas trans. Porque nós somos uma existência que sempre esteve presente no mundo, na humanidade, na história da humanidade, mas em nenhum momento nós pudemos participar como protagonistas dessas histórias, né? Como escreventes, como cidadãs de reconhecimentos de cidadania. Então, acho que se tem um lado positivo é esse, que serve, por exemplo... E respondendo a pergunta esqueci o nome da moça, mas respondendo a pergunta dela, acho que tem um debate científico que acomoda muito bem esse tema. Como? Isadora.
tá? Que acomoda muito bem o debate das pessoas trans nos esportes, que é o seguinte: existe sim uma regularidade, né, nas espécies humanas, existe uma regularidade, mas essa regularidade ela não é determinante. O que eu quero dizer com isso é que há inúmeras variações dentro da própria regularidade dos machos e das fêmeas, por exemplo. E neste conjunto ainda de machos e fêmeas, a gente pode, inclusive, tecer sobre os intersexos, isso é muito importante, e falar sobre os efeitos do uso das terapias hormonais. Isso é um aspecto. Um outro aspecto muito importante é que eu fiz uma visita num centro de arqueologia forense que trata sobre a vala comum de Perus, né? Tinha uma vala, um cemitério comum em Perus que eram jogados lá diversas pessoas vítimas do regime militar, enfim, a população negra, etc. E a arqueologia forense faz uma investigação, como é que eu posso dizer? Uma investigação extremamente ampla sobre o trajeto daquele corpo, daquela ossada, né, daquele vestígio. E uma coisa interessante nessa arqueologia, 20% dessas ossadas não são identificáveis quem é homem, quem é mulher. Isso é muito importante. Quando a gente fala de ciência, regularidade e variação. Por exemplo, quando a gente olha que eles falam muito sobre a questão da bacia. As bacias dos machos e fêmeas asiáticos são iguais. Quando a gente fala de diferenças, regularidades e diferenças entre homens cisgênero, os corpos dos homens cisgêneros alemães e os corpos dos homens cisgêneros etíopes, para corrida, para esporte de explosão, por exemplo, há uma discrepância. Então, assim, quando eles estão falando de equidade ali no processo desportivo, né, da disputa, né, da competição, que igualdade é essa? Razoabilizada, né, colocada de forma rasa, a partir do gênero, quando, inclusive, o gênero já demonstra por A mais B e por todos os outros argumentos científicos que há discrepâncias, né, diferenças. Então, assim, então acho que esse tema, né, infelizmente, com muita violência, de modo excludente, serve para a gente pensar sobre isso. Pensar, por exemplo, o que eles usam é o sensacionalismo. Eles pegam uma mulher trans que, enfim, muito alta, que tem uma densidade de massa muscular e etc. Quando não, obviamente, quando tem essa densidade, não fez o processo de terapia hormonal e apresenta isso de forma sensacionalista. Assim, poxa, eu conheço inúmeras mulheres trans que têm corpos, inclusive, menos volumosos do que mulheres cisgênero pouco volumosas, né, com pouca massa muscular. Então, assim, se é necessário se debruçar sobre esse tema, então a gente precisa se debruçar de forma qualificada, com os recursos e aparatos, né, aparatos e recursos qualificados para determinados temas. Eu tentei incessantemente na Assembleia Legislativa produzir audiências públicas. Uma aconteceu, foi muito importante, o Gustavo esteve presente, e outras que eu tentei era junto com esse deputado transfóbico, que era, assim, eu traria metade dos debatedores, ele traria a outra metade. E ele, numa atitude muito rasteira, né, combinou que ia ter audiência, mas ele fez uma manobra política de modo que não tivesse. Porque este debate, ele cabe sim, ele cabe principalmente e essencialmente à ciência. Principalmente e essencialmente à ciência. A legislação, nós, no parlamento, né, o próprio judiciário tem que se balizar a partir disso que a ciência que tem os melhores instrumentos para dizer do que se trata ou do que não se trata. O Comitê Olímpico Internacional
é explícito. É possível as mulheres trans praticarem esporte com mulheres cisgênero desde que tenha um processo de terapia hormonal, que obviamente não é o caso de Maria Joaquina, que não tem produção de testosterona. E a crise deles é com testosterona. Interessante que a Tiffany tem uma testosterona, a taxa de testosterona inferior das mulheres cisgênero. E isso só se reflete em relação às mulheres trans, porque, por exemplo, eles não falam dos homens trans, hipoteticamente, indo competir com as mulheres cisgênero. Né? A taxa dos homens trans de testosterona é altíssima, né? Por conta da terapia hormonal. Então, assim, o que eu tenho para dizer para a Isadora é exatamente isso. Uma coisa, ela falou sobre um esporte, falou que tem um grupo da diversidade esportiva e tal. Tem inúmeras iniciativas muito interessantes, importantes, de futebol, de vôlei, de queimada e etc., que visa garantir a sociabilidade da população LGBT nos esportes. Esses lugares são muito importantes em termos de fortalecimento, sociabilidade, etc., mas nós não temos que ficar limitadas ou reduzidas ou exclusas a práticas esportivas apenas com a população LGBT. Porque isso é excludente e, afinal de contas, nós não estamos falando disso. Estamos falando de inclusão, estamos falando de diversidade, estamos falando de pertencimento, né, dentro de uma sociedade que, por lei e por regra, é diversa. Então, acho importante isso e reafirmo, sim, é transfobia, sim, essa exclusão é transfóbica, sim, cabe à ciência apurar de forma mais profunda e fazer análises e estabelecer critérios, né, que já existem, mas que podem ser mais sofisticados, né, entrar num processo de sofisticação maior e dizer e determinar qual será a melhor forma das pessoas trans terem garantido, pensando que o objetivo é a garantia da inclusão das pessoas trans no esporte. Aliás, não só no esporte, né? Em absolutamente todos os lugares, porque, afinal de contas, é sobre isso. Nesse sentido, Olha só um comentário aqui de uma pessoa que está nos assistindo, da Cia Lopes. Ela fala: o sexo biológico, entre aspas, sempre vamos ter muito cuidado com a biologia. Afinal, ela já fez muito mal no passado. E eu lembro a história de colocar a questão dos judeus, a questão de negros e negras como inferiores aos brancos, baseados em estudos da biologia. Tem uma outra pergunta aqui, eu abro a pergunta do Maurício Rodrigues Pinto, falando: boa noite. Queria perguntar a Érica Malonguinho se ela acha que o protocolo do PL 346 vem da história de eleição da deputada trans, como ela própria e a sua co-deputada Érica Hilton. Ele perguntou se tem a ver com uma ação política para ferir, mas sem dúvida alguma. A minha existência, nossa existência naquele lugar provoca coisas inimagináveis do ponto de vista da objetificação, do fetichismo e, enfim, dessas atitudes violentas que, enfim, mas sem dúvida, e assim, ele sabe, eu acho que a gente tem que memorizar isso, guardar essa memória de forma muito profunda. Nós temos uma história, a história política recente do Brasil nos apontou coisas. Eu vou dar exemplo de uma sequência. Escrevi sobre isso há muitos anos atrás. Vocês lembram do Levi Fidelix, do Aerotrem? Levi Fidelix sempre foi absolutamente um nada, né? Sempre foi, continua sendo, mas é aquela coisa, do ponto de vista político, absolutamente nada. Levi Fidelix, numa eleição, talvez há 3, 4 eleições passadas para a presidência, ele, num debate na Globo, imagina, ele é daqueles nanicos que participavam dos debates e tal,
ele fez uma fala extremamente escrachadamente homofóbica, escrachadamente. Esse sujeito, eu não lembro o número exato, mas ele teve o voto dele alçou assim, de forma vertiginosa. Óbvio que não a ponto de ganhar uma eleição, mas assim, ele alçou, assim, foi impressionante. Coisa muito parecida acontece com o Marco Feliciano. E assim, o que eu tenho muito cuidado agora, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, inclusive com o Bolsonaro. Eles entenderam que existe uma forma de garantir o seu espaço e ter visibilidade, que é atacando exatamente determinados corpos. Né? E aí isso encontra um conforto dentro de um moralismo e de um conservadorismo que está presente na sociedade brasileira, mas que não tem coragem de verbalizar isso e de colocar isso em prática. Nós temos agora, isso está em prática agora, porque chegamos no ápice, né, com o presidente autorizando isso. Mas existe esse grupo, né, que está aí, talvez, na ordem dos 30% da população brasileira, e que discursos como esse, como desse deputado que fez esse projeto, Feliciano e esses tantos outros, eles fazem propositalmente, né? Eles usam isso como artifício, como recurso, como estratégia política para atacar e colher capital político em relação a isso. Por isso que eu evito tanto falar o nome, evito muito, de qualquer forma, visibilizar essas imagens e essas figuras. Então, busco sempre ser propositiva, desconstruir os argumentos e dizer assim, olha o que a gente tem para colocar no lugar. Assim, mas eu tenho certeza que o que ele fez é porque ele nos encontrou lá dentro. E uma coisa importante, vou concluir já, que assim, como isso ressoa nos outros deputados, porque assim, você tem um ressoar aí, você tem desde grupos que têm absoluto desconhecimento do tema e que estão dispostos a discutir, tem um grupo que já está comigo porque sabe que o que eu debato sobre isso tem coerência, tem argumento, etc e tal, e tem um grupo que está fechado ali com ele, né? Então, assim, dentro dessa atmosfera toda, eu considero muito importante que esse projeto seja derrubado dentro da Assembleia e que os deputados que votam a favor disso sejam responsabilizados pela exclusão, pela transfobia e etc e tal. Eu espero que a Lespe se responsabilize por isso. Então, enfim, e para ela se dizer institucionalmente transfóbica, né? A Maria Clara disse que esse projeto, a aprovação dele, a Maria Clara, minha assessora, ela fala que a aprovação dele é a própria institucionalização da transfobia, né? Porque é o primeiro recurso legal que o Estado encontra, né? Está procurando para dizer assim, vocês não podem. Muito bem, Érica. Alguém quer complementar alguma questão sobre essa questão hormonal e a questão do uso da transfobia como proposta política aí, Gustavo? Kelly. Olha só, Kelly, eu queria falar sobre a questão hormonal. Existe hoje uma discussão muito grande sobre a formação do atleta que tardiamente se transforma, né, que entra num processo de transformação de gênero. Existe a nossa querida menina, nossa Maria, que é uma criança e está nessa construção de personalidade, de equalizar aí a taxa hormonal. E existem situações como a nossa querida Tiffany, que é uma amiga também, uma amiga muito querida, que ela se entrou nesse processo, ela já era um atleta profissional masculino, e quando ela desistiu do esporte para viver uma vida feliz, né? Segundo ela, que ela queria se assumir, e aí ela foi resgatada através do esporte, que aí a gente coloca o esporte, para disputar a liga, e atualmente é nossa atleta da liga, da Superliga Feminina. Existe uma discussão de que
quando houve a transformação dela, ela já era um adulto, então ela ganhou muita massa muscular e uma carga óssea muito forte na vida adulta como o masculino, e isso se discute que ela tem uma vantagem nessa formação, que é diferente do caso da nossa menina Maria. E eu acredito, na minha opinião, que isso tem que ser muito bem estudado. Os especialistas, cientistas, médicos, eles têm que estudar essa situação, e, de novo, a democracia, haver votos, comprovações, exames, e entrar dentro do padrão do atleta feminino e ser aceito como a Tiffany foi aceita. E eu, como atleta, todos os anos faço teste de antidoping, faço teste de taxa hormonal, e os hormônios femininos da Tiffany, ela tem mais hormônio feminino do que eu. Então, a gente fica nessa questão. Pode falar, Gustavo. Vai, Gustavo. Teu microfone. Tudo bom, Kelly? Então, eles falam dessa questão hormonal, mas eles esquecem a pluralidade dos corpos, né? Por exemplo, quando você chega a ver um atleta, Michael Phelps tem uma envergadura gigante. Então, assim, eles falam da construção hormonal da Tiffany em relação à testosterona, mas eu te pergunto, com quantos anos você começou a fazer o controle hormonal? A partir de quantos anos? Já que você é um atleta profissional. Não existe essa questão de controle hormonal, assim, eu não fiz muito jovem, mas eu faço teste de feminilidade, e nos testes de feminilidade, nos números, a Tiffany, ela é mais feminina que eu, digamos assim. Não, eu entendi, mas então você não tem como provar se você não teve um corpo também construído à base de doping. Tenho. Eu faço regularmente. A minha primeira seleção juvenil, eu tinha 16 anos. E desde lá eu faço testes hormonais, faço tudo isso. A partir dos 16, no caso. Eles falam da questão do corpo, porque eles falam assim, qual é a vantagem principal que o masculino tem o feminino? Existe uma oxigenação maior dos músculos e existe a testosterona. E a mulher existe uma predisposição a acúmulo de gordura adiposa, digamos assim, no quadril. Então, é essa a diferença, mas isso num corpo não atleta. Quando você parte para um corpo atleta, todos esses padrões mudam, porque um atleta tem um índice de gordura menor, então é bem diferente. Quando você quando você faz uma transição, onde você tem que abaixar o nível de testosterona, seja por medicamento, ou seja por uma cirurgia de redesignação, a questão de oxigenação sanguínea muda por completo, e a questão a questão onde o tecido adiposo se acumula, muda por completo. Então, assim, eles falam que o corpo masculino é um corpo triangular, né, que é um ombro largo e perna mais fina, e o corpo feminino é um corpo triangular invertido, onde tem um quadril mais largo. E quando a gente foi para Brasília discutir isso, tinha uma atleta de vôlei, que era a Tiffany, e tinha uma outra atleta de vôlei que defende esse projeto, e quando ela explicava essa questão do corpo, era uma coisa tão incoerente, porque ela tem um corpo totalmente mais andrógeno do que a Tiffany. Então, assim, ela tem um corpo mais triangular invertido, que nem triangular, tipo, muito mais, digamos, parecido ao corpo dito masculino, e a Tiffany extremamente um corpo violão. Eles falam da questão do peito, que na questão do vôlei vai diminuir a mobilidade na hora de pegar uma bola, de um saque, etc. E a Tiffany já não tem não é esse corpo masculino, ela tem um corpo feminino. Então, esse argumento não cabe nem nessa questão também. Iotti? Então, acho que as falas já super me abarcam, não é? Quer dizer, eles usam a biologia
a partir de um senso comum muito simplório, né? Ah, genética, que não é a mesma coisa que hormônio, XX, XY, então não e ponto. Só que se fosse isso, então para que fazer faculdade de biologia, de medicina, né? Quer dizer, então, a Kelly falou muito bem, né? E eu concordo plenamente, a ciência tem que ter a palavra final aqui, você tem que ter muitos estudos, né? A deputada Érica falou, né, da questão da ciência, ter a palavra definitiva, até que haja uma prova cabal de suposta vantagem, é inconstitucional você proibir mulheres trans no esporte a partir do critério do, aspas, sexo biológico, fecha aspas. Realmente, a CIA tem toda a razão, né? São as palavras que estão no projeto de lei. Sem certeza científica, você não pode criar tratamento diferenciado. E essa é um pouco a questão. Na nota técnica a gente cita, né, que o nível hormonal da Tiffany, né, não lembro agora se testosterona, mas o aspas, hormônio masculino, fecha aspas, é menor que o da mulher cisgênero. Então, aí aqui, em argumentos estratégicos, né, no caso das pessoas transfóbicas, né, eles fazem deturpações. Olha, a Tiffany foi a maior pontuadora, foi um argumento. O problema, assim, ela é a maior pontuadora porque ela ataca mais. Eu não sei, faz tempo que eu não acompanho o vôlei, adoro o vôlei, mas não acompanho, então, mas é muito comum de time pequeno, por exemplo, você tem uma atleta, você levanta a bola para ela vai pontuar 1000 vezes mais em termos de quantidade, mas em termos de porcentagem, ela não estava nem entre as 5 melhores. Foi feita uma análise. Então, mas pegam, olha, ela teria vantagem porque ela pontuou mais, mas tirando completamente de contexto. Eu tenho absoluta certeza, né, Érica, que o projeto foi protocolado muito para provocar, para desafiar vocês, né, com a mandata. Não tenho a menor dúvida disso. E a Tiffany acabou sendo o ponto central da discussão, como uma desculpa esfarrapada, né, mas... Então, acho que, só para falar isso também, né, o Supremo Tribunal Federal já disse que a ciência tem que decidir caso científico. É incrível de ter que discutir isso nesse país. Lembra da história da pílula do câncer? O Supremo declarou inconstitucional a lei, não porque a lei tem que estar subordinada à Anvisa, mas porque a lei não pode determinar um tratamento médico quando a ciência diz que esse tratamento não é adequado, ou não há provas. Então, embora seja diferente, a lógica é a mesma. Se você vai querer proibir a mulher trans de participar do esporte feminino, você tem que ter uma prova cabal, científica, senão a lei é discriminatória. Então, a ciência vai acabar tendo um peso determinante pelo argumento da vantagem. Mas olha, como o caso é complexo, você teria que ver esporte por esporte. Gustavo, né, Maria Joaquina, vi o nome agora, perdão, amada. Vocês vão me perdoar se falar alguma besteira, mas assim, pessoas da mesma idade, na verdade, na ginástica olímpica, na ginástica artística, o homem tem desvantagem sobre a mulher. Então, você teria que, e no caso da Maria Joaquina, é mais ainda que nem vocês falaram, você tem o bloqueio hormonal da criança trans, que tira qualquer vantagem. Aí você fez o argumento lá do mercado de trabalho da mulher cis, mas a mulher trans é mulher também. Então, aí é triste quando a gente vê vertentes do feminismo radical serem contra os direitos das pessoas trans, né? Você viu uma tenista muito famosa, lésbica, a Martina Navratilova, se manifestou contra mulheres trans no esporte feminino, né? Supostas feministas. Quem sou eu para falar o que é feminismo? Eu acho que não é isso. Mas apoiando que a mulher transexual seja demitida do emprego nos Estados Unidos, né? Só pelo fato de ser trans, né? As pessoas... Felizmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos não permitiu isso. Estava com medo, porque lá a Suprema Corte é complicado. Mas, então, é muito a questão da transfobia disfarçada. Mas veja, aí eu finalizo, Tony, não é nem a transfobia direta, muitas vezes. Você tem a transfobia estrutural, que como racismo estrutural, né, a homofobia e a transfobia foram reconhecidas como racismo, pelo Supremo. Mas, enfim, como racismo estrutural em geral, ela não é necessariamente, ela não é intencional. A discriminação estrutural, a pessoa discrimina sem perceber que está discriminando. Por exemplo, aquele adjetivo racista,
aspas, negro de alma branca, fecha aspas. A pessoa está te elogiando, é uma fala racista. Eu brinco, você nem parece gay. Eu falo, que pena. É o negro de alma branca versão gay, eu falo. No estrutural, tem uma fala, Érica, da sua colega, né? Aí você, o Império Contra-Ataques, fala que ela é minha colega também, né? A Janaína Pascoal. Ela deu uma fala no Twitter, tempos atrás, que é o caso clássico da discriminação estrutural. Que é o quê? Ela falou assim, que acho que foi um pouco depois das mães pela diversidade irem falar com ela, né? Falar da criança. Ela foi assim: olha, vieram aqui mães de crianças trans, parentes, como elas se identificam, ou seja, negando a transexualidade na criança, né? Porque, como diz a minha querida amiga ativista trans Daniela Andrade, né, Érica, as pessoas acham que a gente é um Pokémon, não, uma Pokémona. Você nasceria hétero cis, se tornaria um gay normativo, acho como eu, ficaria mais afeminado, se tornaria travesti, terminaria numa mesa de cirurgia. Nave Mãe Socorro, mas esse é o senso comum ainda hoje. Então, seja lá o que a Janaína Pascoal acredita, aí ela falou, olha, para mim criança não tem que ser hétero, trans, gay, criança tem que ser criança. E, bom, mas ela quis dizer isso para quê? Para proibir o bloqueio hormonal na criança trans, que é diferente da hormonização. As pessoas não sabem, mas é muito diferente. Mas, assim, veja, vamos presumir a má-fé da ilustre deputada. Sabe que a gente tem que presumir a boa-fé no direito, é um esforço em muitos casos, mas a gente tem. Ela pode acreditar nisso, mas é um caso de transfobia estrutural. Porque se você não faz o bloqueio hormonal na criança trans, proibida a puberdade é irreversível. E aí, a Érica, a Kelly, vão poder falar muito melhor do que eu, a pessoa trans adulta tem que tomar muitos remédios, aproveitar o efeito colateral de remédios, que aumenta o risco de câncer. Então, veja, você não fazer o bloqueio hormonal causa um prejuízo sério para a saúde da pessoa trans, depois de adulta. Agora, você fazer o bloqueio hormonal, se existir aquele tal suposto caso da pessoa trans que quis bloquear e depois decidiu que não é mais trans, eu nunca vi. Se aconteceu, é um milhão. Se isso acontecer, aqui é sendo advogado do diabo, tá? Eu sou obrigado a fazer isso por profissão. O bloqueio hormonal é reversível, você não tem prejuízo nenhum. E parece que eu estou misturando temas, mas eu já vi essa fala ser feita no contexto de pessoas trans no esporte. Seja por uma emenda parlamentar que quer, no projeto proibir no esporte, proibir o bloqueio hormonal. Então, é um assunto assim, a transfobia estrutural, ela impregna todo o debate. Mas, assim, em termos estratégicos, a gente tem que bater muito no argumento científico, que está do nosso lado. Se não tem vantagem, não pode discriminar. Eu acho que é simples, né? Quer dizer, mas eu acho que esse é o foco que eu tenho pensado sempre, claro, aberto à contribuição no lugar de fala de vocês. Paulo, bem. Você não. Desculpa, posso? Quem vai falar? Muito bem. Posso? Vamos. Eu queria só complementar uma coisa que o Paulo falou, importante. Rapidinho. Paulo, o que você está falando não misturou, não tem nada misturado. Quando você cita, inclusive, a Janaína nesse contexto, ela foi, inclusive, no laboratório na USP, enfim, e assim, quando ela defende, porque assim, o projeto 346, ele era muito ruim, ele parecia sido escrito por... Sabe quando a gente fazia trabalho na quinta série? Tinha aquele, né, com todo respeito, as quintas séries, as crianças, etc., mas é meio estranho um adulto deputado, né, com assessoria jurídica, construir um projeto daqueles. E a Janaína, ela qualificou no sentido de... fez com que o projeto se tornasse legível, né, enfim, e deu o seu peso lá no sentido de tentar garantir a constitucionalidade. Eu sei que a constitucionalidade de Janaína ela tem um problema extremamente sério de conveniência, né? Ela tem uma obsessão na vida e um objetivo que diz respeito ao campo ideológico da esquerda, e ela associa tudo que é pautas de gênero, sexualidade, raça, ela associa a esquerda. Então, assim, e a missão dela, ela falou isso, que é varrer a esquerda do país. Então, ela usa o conhecimento que ela tem de forma muito conveniente
para tentar, de forma, né, como uma sofista que ela é, e inclusive que é uma coisa que vocês aprendem muito no direito, né, tentar ludibriar e trazer argumentos que efetivamente eles trazem falsas analogias, sabe? Trazem, enfim, são argumentos muito frágeis. E, nesse sentido, o que ela fez? Ela deu essa qualificada no projeto e, dentro dos argumentos discursivos do nosso debate lá, era o seguinte: ela dizia que a grande questão dela e o receio dela era que o processo de hormonização fosse feito cada vez mais cedo. Então, assim, ela sabe que é errado o 346, ela sabe que os argumentos do deputado não são argumentos razoáveis para aprovação de um projeto, mas ela fala que a grande questão é o receio de que as pessoas comecem a se hormonizar cedo, ou seja, não é sobre o projeto, entende? Então, assim, ela trabalha muito nessa chave, e a questão da hormonoterapia, né, e desse discurso, né, que ela sempre usa né, ela tem um pavor gigantesco de pessoas trans, embora ela seja extremamente polida comigo, ela tem um pavor, ela tem beira a ojeriza, porque tudo que ela puder fazer para invalidar, descontextualizar e não legitimar a construção dessa identidade, ela não vai fazer com isso pessoalmente comigo, mas ela faz diante das suas proposições de discurso, e discursos não à toa que ela foi a que subiu no plenário para passar um período gigantesco defendendo o deputado transfóbico que atacou as travestis, e eu que tive que ficar no embate com ela. Então, assim, é uma pessoa muito perigosa, assim, e que ela comete transfobia, não acho que é só de forma estrutural, sem consciência do ato. Ela está obstinada, sim, enfim, a comprovar uma tese de coisas que ela segue e que ela vai atrás, que são discursos das feministas radicais, de uma teoria que fala no corpo certo. Então, tudo isso embasa ali a relação que ela tem em relação às pessoas trans. Musa do golpe, né, amada? É difícil. Muito bem, bem lembrado. E uma arrependida. Tem uma pergunta aqui da Fabiana Massi para você, Gustavo. Se você tem conhecimento de algum projeto de esporte e inclusão para as pessoas trans, se você tem alguma pergunta da Fabiana Massi para você. E aí depois nós vamos para nossas considerações finais, que nós estamos aí 1h15, para a gente encerrar nossa live. Então, Tônia, eu não tenho conhecimento de nenhum projeto. Existem várias ligas, eventos que, na verdade, promovem para a inclusão, né? Mas acabam... a inclusão tem que se dar no esporte. Não deveria existir um segmento, tem que ser junto, né? Então, assim, é complicado. Eu estava no dia que a Janaína foi na USP, né? Eu estava conversando com ela, a gente abriu o coração para ela, contou todos os nossos dilemas, o protocolo que acontece na USP, e assim, é tão absurdo, porque, por exemplo, quando você chega no caso da Tito, para ela ter um baixo índice de testosterona, ela tem que tomar medicamento, e esse medicamento causa aumento da viscosidade, reposição da gordura corporal. Então, assim, e causa N malefícios também a longo prazo, digamos assim. Então, assim, é muito importante que a criança trans, no caso da minha criança, né, tenha esse acolhimento e esse atendimento e esse uso do bloqueador, que lhe dê mais tempo, que nem o Paulo falou. É um assunto que a gente conversa com a Maria, que ela tem o tempo dela, que vai até por volta dos 15 anos, e que com 15 anos é que realmente o caminho tem que estar mais trilhado. Mas até lá, ela pode ir, voltar, a decisão é totalmente dela, entendeu? Então, assim, não tem malefício algum o uso do bloqueador. E, assim, eu desconheço alguma liga específica para pessoas trans, eu não conheço. Só, deixa eu interromper.
eu quero fazer um convite, Gustavo, para você e para Maria, para vocês fazerem parte do núcleo do Olga, que vai tratar esse assunto, de levar a informação para o atleta trans, para o mundo gay. O esporte é para todos e nós queremos também o esporte em todas as esferas. Nós acreditamos na Olga que para enraizar a cultura esportiva no país, precisamos estar em diversas frentes. E aí fica o convite para vocês participarem junto com a gente, tá bom? E respondendo ao Paulo, que falou sobre o lugar de fala, o meu lugar de fala é de uma atleta hétero, negra, mulher, que luta pela igualdade e que tem uma mão enorme, olha aqui, tem 1,90 m, calço 43 e troco sapatos com inúmeras amigas trans. Esse é meu lugar de fala. Maravilhosa. Queremos esses sapatos. Olha, Mas eu calço 43, bacana. eu calço 39, eu calço 39. Olha, muito bem. Olha, pode trocar aí as nossas questões de sapatos. Então, vamos para as nossas. Nós estamos aí 1 hora e 15 minutos debatendo, então, para ir para as considerações finais. Então, eu chamaria o nosso que último a falar, que é o Paulo Iotti, nosso querido Paulo Iotti, o homem do STF. Diga lá, querido, qual o recado que você dá, a mensagem? Obrigado, Tony. Acho que o recado final, né, enfim, infelizmente, a gente tem que continuar lutando, né? Tem um livro muito famoso chamado Luta pelo Direito, né, que eu sempre explico, né, quer dizer, mesmo quando você consegue uma decisão do Supremo, como pessoas trans poderiam mudar nome e gênero no registro civil, a homofobia como crime, enfim, e assim, a Constituição proíbe qualquer discriminação. Mas, infelizmente, a gente tem que tirar a lei, a decisão do papel, né? Então, a gente vive, acho que, tempos muito duros, né? Com um governo de políticas fascistas. Se ele se considera fascista ou não, o problema é dele. As políticas são fascistas. Então, são tempos difíceis, mas que a gente tem tido no direito LGBTI, principalmente, a gente continua tendo decisões favoráveis do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem que continuar na luta. Que nem eu falei, em casos como o da Maria Joaquina, né, pessoas trans discriminadas, né, procure associações, a Aliança, o GADES, a BGLT, a ANDRA, etc., para ver o amparo que se possa dar jurídico para a gente levar os debates, não é, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, etc., e também para o Judiciário. Eu sou muito advogado, né, Tony? Eu brinco. Quer me ajuda, Gustavo? Me aponta quem é o processo. Quero processar o transfóbico maldito, nesse caso. Então, o Judiciário é uma via, não é para ser a única, claro, o Judiciário tem limites, mas eu acho que a gente tem que tensionar e, nesse caso, escancarar o caráter atécnico, acientífico, em exemplos que vocês deram de hipocrisia, de considerar a biologia determinante só em um caso, mas em outros casos não considerar, são argumentos que são muito bons, tanto no debate político quanto no judiciário. E é isso, vamos processar todo mundo por dano moral, transfobia foi reconhecida como racismo, vamos processar quem quer proibir mulheres trans no esporte feminino. Eric, eu estou pensando se dá para processar o deputado que eu acho que é gay, né, infelizmente, o transfóbico, que talvez, nesse caso, não tenha como fugir da imunidade parlamentar, né, então é questionar o conceito de ética. Vamos processar todo mundo. Não, vamos no Conselho de Ética quando não deve processar, por causa da imunidade, mas assim, se qualquer parlamentar falar qualquer besteira sem relação nenhuma com o mandato, isso não tem relação, isso não aplica a imunidade, o Supremo diz. Então, vamos processar e tensionar, né? Mas é isso, então. O governador, eu entendo, concordo plenamente com você. Assim, não que eu seja ingênuo, mas eu acho que o governador me convence de que mostra que eu estou errado ou errada sobre você, né? Quer dizer, então, para a gente, é o que você falou, fazer ele se assumir também. Então, o que ele vai ter que se assumir se aprovar na Alesp. Mas eu estou falando demais. Então, vamos processar todo mundo e levar um debate nos poderes políticos. E, como o Tony disse, na sociedade. Ganhar no judiciário e até no legislativo é fundamental. Eu quero só dar um exemplo
que nós estamos ganhando a escola sem partido. A gente ganhou na sociedade e nós estamos ganhando, já ganhamos 4 lá no STF e vamos ganhar os 10. Então, a gente vai enterrar essa falácia da escola sem partido e defender a liberdade de cátedra. Então, assim, para suas considerações finais, Gustavo, e essa queridíssima Maria Joaquina. Diga lá. Assim, continuar lutando, né? Eu acho um absurdo a gente estar discutindo isso agora, mas é extremamente importante por conta do governo que a gente está tendo. Assim, a Maria não está só, a Maria tem 2 pais, né? Tem uma família que luta pelos direitos dela e tem uma legião de fãs. Então, assim, eu acredito que hoje o caso da Maria foi sanado, a gente conseguiu, com muita luta, deixar ela tranquila em relação à competição, mas eu acredito que outras Marias vão surgir, porque a transfobia está aí escancarada dia após dia. Então, assim, a gente está lutando e está encorajando outros pais para não abandonarem seus filhos. É o mais importante. Muito bem. Parabéns e parabéns. Eu sou testemunha da tua luta, você e o seu companheiro, pela Maria Joaquina, já fizemos piquenique juntos. É uma gracinha de pessoa. Kelly, suas palavras finais, mensagens. Queridos, eu queria agradecer o convite, parabenizar pela ação, pela divulgação, pela live sobre o assunto importantíssimo. Eu sou uma pessoa cristã e o Jesus que eu acredito, ele não veio para julgar, para apontar, ele veio realmente para dar vida, a vida e abundância e salvar as pessoas e dar um conforto, né? Ele, sem questionar. Então, eu não questiono nenhum de vocês o que vocês são, mas sim aprendi a dar o amor. Então, obrigado por essa ação, que eu acredito que vocês estão dando muito amor e aconchego às pessoas que estão nessa transição, e convido a todos vocês a participar da OGA, tá bom? Deixei meu contato aqui, oficial.oga no Instagram, é só entrar, deixar o contato, a discussão, vamos montar aí um núcleo bem forte para a gente lutar por esses atletas trans, ok? Obrigado, queridos. Amei participar. Obrigado, Kelly, e desde já somos parceiros com você. Prazer conhecê-la pessoalmente, assim, pessoalmente na live, né? Que bacana e que legal você está fazendo através da OGA. E a nossa querida deputada, essa maravilhosa, eu tenho uma admiração por você, assim, foi amor à primeira vista. E é muito legal. E você fala com amor, você fala com da Janaína Pascoal, com afeto. Eu acho muito bacana a gente não ter aquele ódio, sabe? Eu acredito que a escuridão, a gente não acaba com a escuridão, a gente tem que acender uma luz. A gente não acaba o ódio com mais ódio. E você tem isso, e você transparece isso na tua fala. Então, muito legal. Obrigado pela tua fala, muito carinhosa. Diga lá, Érica. Eu que agradeço. Eu nem percebo isso, mas tem uma coisa que eu sempre digo, que obviamente eu tenho ódio, mas eu organizei meu ódio, né? Meu ódio é muito organizado, assim, eu acordo e já falo, gente, tô com ódio, não sei do quê. Mas é organizado, então eu transformei ele em linguagem, intelectualidade, em arte, em luta política, porque assim, eu não vou sucumbir ou ter um pane, sabe, emocional ou de corpo por conta, né, dessas pessoas que são tão previsíveis, né, que estão aí sempre para tentar impedir os rios de correrem soltos, as árvores de crescerem, as raízes de se aprofundarem. Então, assim, o problema não está em nós, o problema está neles que cerceiam a diversidade, que se cerceiam isso que é a regra e a lei absoluta da vida, que é a diversidade. Então, assim, então é por isso que a gente, consciente disso, né, o ódio vira outra coisa. Quero agradecer Tony, Gustavo, Paulo, Kelly, quero agradecer todo mundo por esse encontro e dizer que essa luta na LESP permanece, com certeza eles vão alastrar, já estão alastrando por mais estados brasileiros,
e, enfim, que a gente fique muito antenado a hora que precisar, quando novamente entrar em pauta. A gente vai ter que fazer o levante, isso é muito importante. Toda hora que acontecer, a gente tem que fazer o levante, porque a opinião pública conta muito nesses processos políticos, institucionais. E quero parafrasear quando você fala sobre que crianças são crianças, né? Que você disse que a outra lá falou. Eu vou dizer, eu também acho que crianças são apenas crianças, mas infelizmente adultos são os adultos que são, né? Que cesseiam a possibilidade das nossas existências naturais fluírem, né? Então, assim, infelizmente a gente não consegue ser só o que a gente é, porque existe um adulto, existe uma sociedade, né, cristalizada por meio de uma tradição de violência e de exclusão que não permite a nossa existência. Ser uma pessoa trans não é uma invenção, não é uma criação, tampouco é um querer. Eu nunca gosto quando fala assim, quando as pessoas falam, a pessoa é o que quiser ser. Não existe querer. Quem quer ter que passar por diversas aprovações, ser subjugada constantemente, colocada a todo momento à prova, violências diversas? Não é uma questão de querer. Isso é uma questão de humanidade. Isso é minha humanidade. Isso é nossa humanidade. Isso eu falo das pessoas LGBTs, eu falo da condição das mulheres, eu falo da negritude. Essa é a nossa humanidade. E essa humanidade que foi construindo cisões no decorrer da história, de modo que eu estivesse viva e presente por meio de tantas outras pessoas anteriores, que fez vocês estarem vivos e presentes, é a nossa humanidade dizendo assim, eu não aceito a violência, eu não aceito o cerceamento, não aceito o silenciamento e não aceito o apagamento, porque, como diria Sueli Carneiro, a nossa humanidade é inegociável. E é pelo fato dela ser inegociável que a gente permanece e continua, e continua, e continua. Axé. Maravilhosa. Tony, acho que caiu aqui. O cheiro, Joaquina. Joaquina precisa falar também, gente. Por favor. Tá. Muito obrigada pelo esse convite. Eu achei que foi muito legal estar aqui conversando com vocês. E que tenham fé. Axé. Joaquina, você não quer vir pro basquete, linda? Vem jogar basquete com a tia. Ela tem 1,40. Não tem problema, a gente precisa da armadora pequenininha. O basquete não exige altura, tem que ter armadora para levar a bola. Pessoal, quero agradecer a vocês. Para mim, olha, eu como um cara gay, faço parte da comunidade, para mim é uma honra dividir com pessoas que fazem história, que lutam pela nossa comunidade. Dividir esse momento com vocês, para mim, me emociona muito. Então, pessoas tão importantes quanto vocês, fico muito honrado. E quero agradecer agora, em nome do Museu do Futebol, por terem aceitado esse convite. Acredito que é uma live histórica. Trazer essa pauta nesse momento e a gente discutir isso é importantíssimo enquanto instituição. Então, quero agradecer a vocês, quero agradecer as pessoas que contribuíram com comentários nas nossas redes sociais e também ao Museu da Diversidade Sexual e à Liga Nacional de Futebol, que transmitiram essa live conosco. Então, e também quero dizer que a gente confiram as nossas programações no Museu do Futebol, nas nossas redes sociais, no nosso site oficial, museudofutebol.org.br. Com certeza a gente vem num caminho de live sobre essa temática, sobre a população LGBTQIA+, e com certeza vão vir outras pautas pela frente. Então, pessoal, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite. Até a próxima.